Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 5, O Evangelho da Glória de Deus. Autor, Esdras Mar. Título da semana 1, Reavivar a Chama do Dom de Deus. Quinta-feira, ler com oração 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que diz: Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Vencer ideologias e filosofias e reavivar a chama. O quarto e último motivo que pode apagar nosso fogo são as ideologias e filosofias. Tanto na época de Paulo, em razão da forte influência grega, como hoje, elas têm comprometido o fogo de nosso espírito. Vários universitários, por exemplo, antes de passar no vestibular, estão queimando em seu espírito, mas, após entrar nas universidades, ficam fascinados com as filosofias e ideologias, sem falar nas festas e baladas. E para nossa tristeza, alguns se tornam ateus. Jovens, guardem-se. Não tomem esse caminho, porque pode ser um caminho sem volta. Paulo advertiu a igreja em Colossos das ideologias e das filosofias. Colossenses 2,8 diz o seguinte: Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Enredar é emaranhar, apanhar em uma rede, enrolar. Mas a palavra grega aqui significa levar cativo, levar prisioneiro. Se você cair na rede das ideologias e filosofias, será levado cativo como um prisioneiro. Ideologias e filosofias trazem consigo as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Nada tem da tradição das verdades bíblicas e também são conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O resultado de envolver-se nelas será o fogo de nosso espírito se apagar. A melhor maneira de reavivar a chama do dom de Deus em nós é usar nosso espírito. 2 Timóteo 1,7 diz: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O ser humano tem 3 partes: espírito, alma e corpo. Querido leitor, você sabia que tem um espírito humano? E que você pode exercitar seu espírito invocando o nome do Senhor Jesus? Na Bíblia, a palavra espírito aparece escrita de 2 maneiras. Espírito, referindo-se ao Espírito de Deus com E maiúsculo, e espírito, referindo-se a nosso espírito humano com E minúsculo. O Espírito de Deus é o fogo que acende nosso espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. Portanto, você e eu nascemos de Deus. Seu Espírito acendeu nosso espírito e agora temos uma tocha acesa dentro de nós. Continuando, João 4,24 diz: Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Algumas versões da Bíblia trazem a sentença Deus é Espírito com letra maiúscula, que é a forma correta de defini-lo. Vou parafrasear esse versículo de acordo com o contexto do que estamos vendo. Deus é Espírito, Deus queima, Deus é fogo, e importa que seus adoradores o adorem queimando em seu espírito, o adorem com fogo. Temos de ter fogo em nosso espírito. Quando adoramos e louvamos a Deus, devemos ter fogo. Seja na pregação do Evangelho, na oração ou no serviço ao Senhor, temos de ter fogo queimando em nosso espírito. O terceiro versículo que apresenta o Espírito de Deus e o espírito humano juntos está em Romanos, capítulo 8, versículo 16. Diz assim:
O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando seu espírito se apaga, o Espírito de Deus, que é fogo, lhe diz: acenda o fogo de novo. Você é filho de Deus. Você nasceu para ser vencedor. Você precisa queimar. O Espírito de Deus está em nosso espírito e ambos são um. Leiamos 2 Timóteo 4:22. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Querido leitor, quero dizer-lhe algo. O Senhor seja com o seu espírito. Que você acenda esse fogo de novo. E a Bíblia nos ensina mais. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. 1 Coríntios 15:45. Depois que morreu e foi sepultado, Cristo ressuscitou. Em sua ressurreição, ele se tornou o Espírito que dá vida. E essa vida é fogo. Quando recebeu Jesus Cristo, você se tornou um espírito com ele. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. E por fim, temos 2 Coríntios 3,17 que diz: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O Senhor é o Espírito e estamos unidos a Ele. Aleluia! Pergunta de hoje: qual é a diferença entre Espírito com letra maiúscula e Espírito com letra minúscula? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.